Sua casa, porém, foi sempre um centro de refinada intelectualidade e de acolhedora urbanidade, graças ao inalterável bom humor de seu gordo proprietário. Porque Danault tornou a engordar, reconquistou o sobejo da perdida adiposidade e, como ele o dissera, fez durante alguns anos o desespero de todas as meninas casadoras dos arredores. Jamais consentiu em constituir família. Quando lhe falavam nisto, declarava que seus filhos eram os livros e seus companheiros a legião de gatos de que povoara a solidão de seu velho solar. E assim se foi arraigando pacatamente sua fama de celibatário endurecido, e com esta fama crescendo sua popularidade entre a tropa considerável dos sobrinhos, cujas esperanças se tornavam cada vez mais fortes e mais fundadas. Só uma vez sofreram essas esperanças um choque tremendo, e foi isto muitos anos mais tarde, quando certo dia se apresentou no castelo um jovem americano, com o pedantismo de uns exuberantes 18 anos, cuja proveniência toda a gente ignorava. O estrangeiro trazia uma carta de recomendação para Danault, carta essa que nunca ninguém leu, mas que lhe abriu de par em par as portas da casa e do coração de Clemente. Os sobrinhos tremeram. Quem seria esse intruso, que assim instalava tão deliberadamente na intimidade do tio? Espalharam-se os mais esquisitos boatos. O jovem americano, porém, pouco se embaraçava com eles, tomou positivamente conta da direção da casa e era em tudo desculpado indulgentemente por Danault, a quem divertiam sobremaneira a decisão de seus modos e o juvenil arrojo de suas ideias. A inquietação dos sobrinhos aumentava dia a dia. Acabou, porém, com essa inquietação a declaração formal do barão de que o rapaz era possuidor de uma bela fortuna independente e sólida. Não obstante isto, ninguém pôde nunca compreender a singular predileção do sossegado sábio que era Danault por esse turbulento personagem, que, com um desembaraço verdadeiramente americano, virava a casa, antes tão sossegada, de pernas para o ar e acordava os ecos adormecidos dos antigos corredores com o riso sonoro de sua risonha mocidade. Nem o próprio estrangeiro talvez o soubesse. Sabia o Clemente Danault, a quem um breve nome de mulher, pronunciado constantemente pelo rapazinho, evocava suavemente as mais puras, as mais intensas recordações de um belo tempo passado. Sabia o Clemente Danault, que nas feições menos corretas e mais viris de Jacques Castaing julgava sempre achar o vestígio de uma longínqua e amada parecença, e cujo coração, fiel ainda, não pudera resistir ao encanto dessa parecença, ilusória talvez mais que para ele ressuscitava radiosamente a quadra enamorada, a quadra mais querida e mais saudosamente lembrada de sua mocidade morta. Capítulo 25. E de súbito ressurgiu em minha alma toda a felicidade e toda a dor de outrora, e ergueu-se em mim loucamente a saudade, de ti terra perdida de minha louca juventude. Os anos passaram. Rápidos ou lentos, cheios de fatos ou vazios de emoção, eles foram passando, arrastando inexoravelmente para o grande ouvido, com os insignificantes acontecimentos de todos os dias, essas numerosas quimeras por que se combate a vida inteira, que vida nenhuma consegue afinal cativar duradouramente, que se chamam a felicidade e o amor. Os anos passaram e outra vez sobre os jardins floridos de Goelitz o sol quente e radioso de agosto inunda as alleias, salpica de ouro o saibro fino das alamedas e ilumina como para uma apoteose a velha fachada do castelo, que o tempo acinzentou ainda mais. A luz viva dessa iluminação de primavera, todos os pormenores de um avelhentamento, pouco perceptível em geral a olhos familiares, patenteiam-se e destacam-se como por encanto. Os anos passaram também sobre Goelitz. Os antigos muros da aristocrática morada cobriam-se dessa cor especial de que o pincel do tempo revestia as velhas obras em pedra. Goelitz envelheceu, como envelheceram seus habitantes, sem nada, porém, ter perdido de seu íntimo encanto familiar. E sempre o solar, a casa acolhedora e cheia de recordações, que se agita hoje nas expansões de uma alegria festiva e alvoroçada. Porque a festa hoje em Goelitz e o claro sol, que num polvilhamento de raios derrama a áurea glória de sua luz sobre o efêmero estio das coisas,
ilumina também o dia das bodas de prata de Kurt e Lily Degental. Sim, há 25 anos, 25 longos anos, que, num dia também belo e ensolarado como este, muito rosado sob as custosas malines de seu véu de noiva, a dona desses sítios, a loura castelã de Goelites, tomou o nome e o título daquele por quem sempre baterá seu coração virginal. Havia muita gente, então, muita flor, muito ruído, muita alegria, e, como então, há também hoje muita alegria, muita gente e muita flor, para comemorar com o máximo de brilho e de efusão essa abençoada festa de família. Todos os Degental, velhos e novos, e todos os parentes e amigos, acorreram a Goelites, a velha casa regurgitava de gente, e nas aleias quentes de sol há um vai-vem apressado de retardatários, que chegam para a festa da tarde, em que Luís, o mais moço dos 5 filhos de Kurt, deve pronunciar a saudação de estilo ante todos os parentes, convivas e domésticos, reunidos no vasto gramado fronteiro do jardim, saudação esta que lhe tem custado noites de insônia e dias de meditativo recolhimento. Desde seu regresso de Itália e sob o pretexto especioso de que o castelo era demasiado úmido para Luitpold, Lily recusou peremptoriamente fixar-se em Degental. Kurt, não querendo contrariá-lo e receando também conflitos com a mãe na gerência e administração desse domínio, de que era dono e senhor, como primogênito da família, preferiu estabelecer-se em Goelites, vindo pouco tempo depois a ceder seus direitos sobre essa parte de seu patrimônio a seu irmão Nickel, cuja idade e profissão o retinham sempre nas mundanidades da capital. A velha condessa, pois, ficou só, reduzida à companhia do preceptor, e adivinhando nesse abandono de um bem que se lhe afigurava sagrado e inalienável a influência oculta da sobrinha, retraiu-se num silêncio reprobativo e soberbo, acariciando em segredo um sonho imposto pelas circunstâncias, pois era tradicional na família que o mais velho dos filhos estabelecesse morada no castelo de seus pais, era o sonho de que Nickel, casando-se, fixaria a residência em Degental. O abandono de Kurt feriu o rigorismo conservador e tradicional de Clotilde no que ela tinha de mais suscetível. Nunca mais perdoou a Lily ter sido a causa de que um Degental faltasse pela primeira vez à tradição, e principalmente ter-lhe privado a velhice da presença constante desse filho a quem sempre votara uma subida predileção. Compreendeu que a era do seu despótico domínio sobre as resoluções de Kurt estava definitivamente acabada. A jovem condessa Degental interpor-se-ia doravante entre ela e o filho com a silenciosa tenacidade de seu caráter. Kurt não lhe pertencia mais. Magoada em seus preconceitos e talvez mais magoada ainda em seu ciúme, a velha condessa resolveu contentar-se com Nickel na falta de Kurt, mas esta esperança mesma lhe foi frustrada. O jovem e brilhante oficial, que a perspectiva de uma sossegada vida provinciana não seduzia positivamente, invocando as repetidas mudanças de guarnição a que o forçavam as exigências de sua profissão, montou em Viena uma garçonia com assento grave e confortável e elegante, até o dia em que, desposando uma das mais mundanas flores da aristocracia, se estabeleceu definitivamente na capital, aparecendo em Degental apenas de fugida, 3 meses no ano, o tempo estrito que lhe concedia a mulher para não ficar mal vista na roda chique, permanecendo na cidade, quando todos se retiravam para o campo. A condessa, pois, vivia só. Kurt vinha somente de visita, retido sempre em Goelites pela administração das terras da mulher ou pela educação dos filhos, e ninguém pôde nunca avaliar o que de sofrimento comportava esse isolamento tão orgulhosamente suportado. Como lhe haviam falhado todos os seus projetos. E quanta vez a realização do que mais desejamos só nos traz amargura e decepção. Clotilde Degental não se podia queixar da sorte. Seus filhos haviam seguido na vida a rota que lhes traçara previdentemente. A fortuna de Lily contribuíra para dar mais brilho e cercar de mais luxo o nome dos Degental. Nickel fizera um casamento digno também sob todos os pontos de vista de seu nome e de sua posição. E quando Luitpold, o mais velho de seus netos, 3 anos antes dessa data se aparenta com uma das mais antigas famílias da nobreza, por uma união que fora obra exclusiva de Lily, a velha condessa deveria ter chegado ao apogeu de suas ambições.
O casamento de Litipo deu-lhe na verdade a ilusão de que ia cessar para ela o atroz isolamento de coração a que se via condenada sua altaneira velhice, pois, tendo-lhe cedido Níquel seus direitos sobre Degental, o rapaz decidiu habitar o velho solar, que a condessa já não se sentia com forças para dirigir. Mas essa ilusão desfez-se em pouco tempo. Não só a jovem viscondessa Luitpold era pessoa muito decidida a ser dona e senhora exclusiva de sua casa, não consentindo por conseguinte que outra vontade lhe contrabalançasse a autoridade, mas também nunca tivera com o neto essa intimidade familiar, que só o convívio de todos os dias pode criar. Os filhos de corte haviam sido educados todos longe dela, respeitavam-na muito mais do que a amavam. Luitpold mesmo nada mais tinha para com ela do que uma deferência cheia de atenções. Em pouco tempo a velha condessa era, nessa casa onde dominara outrora, apenas uma comensal, cuja severidade de juízos era temida, uma espécie de estrangeira que em coisa alguma se imiscuía. Confinada em seus aposentos, tristonha e reumática, quanta vez, no aborrecimento de sua solidão, não lembrou ela, com o secreto rancor que lhe inspirava agora a Lili, aquela que por sua beleza, inteligência e coração Madre Sibila lhe afirmara outrora ser em tudo digna do título e da posição de condessa à corte de Gental. Talvez aquela não lhe tivesse confiscado o coração do filho, como fizera Lili, cujo exclusivismo jamais permitiu que o marido tivesse outras ocupações senão ela e os filhos. Embora a nora tratasse sempre com o afeto respeitoso habitual, Clotilde sentia que tinha em Lili uma adversária secreta e que nessa mulherzinha tranquila e dócil, de sorriso inalterável e maneiras sempre tão afáveis, residia afinal de contas a rival que ela de antemão tanto execrara na outra. Lili foi com efeito sua rival, e rival vitoriosa no afeto de corte. A influência que ela antigamente exercia tão soberbamente sobre a índole um pouco fraca do rapaz, soube Lili apropriar-se jeitosamente dela, e do antigo do corte confiado, entusiasta e meigo que ela sonhara ter na vida sempre a seu lado e ser na velhice seu terno companheiro, nada mais restava do que um filho muito atencioso, é verdade. E delicado em extremo, mas tão frio, tão comedido, tão diferente, meu Deus, do menino expansivo que outrora se lhe atirava ao colo e, sem fazer caso da reprimenda que esta falta de decoro infalivelmente provocava, lhe segredava numa carícia apaixonada. Mamãe, eu te adoro. Quanta lágrima não derramou silenciosamente a condessa ao relembrar essas doces coisas do passado. Quanta inexprimível saudade. E recordava a filha de Helena Wilde, a donzela impulsiva, cujos grandes olhos azuis tão confiadamente se haviam voltado para ele um dia e cujos lábios estavam prontos a darem-lhe, na efusão de gratidão que lhe teria angariado seu consentimento, esse nome de mãe, que Lili nunca se habituara a pronunciar, acostumada como estava ao seco minha tia, de que jamais se pudera ou quisera abster. E foi este o verdadeiro castigo de Clotilde de Gental. Foi o não poder esquecer a filha do diretor do circo, admirando-lhe, malgrado seu, a energia e o desprendimento, depois de ter ouvido contar pela boca verídica do preceptor a história dolorosa daquela vida, que a mais pura, a mais elevada noção do dever havia sabido manter à altura das mais recalcitrantes admirações. Chegou a arrepender-se de ter impedido esse casamento, que teria talvez feito de corte outro homem que não ente de indiferentismo e de atonia encerrado por Lili no círculo estreito de suas ideias limitadas. Mas, para que lamentar um passado irremediavelmente extinto? Para que chorar sobre fatos consumados, lastimando a perda de um bem que ela não havia querido outrora? A condessa compreendeu a inutilidade desse arrependimento tardio e, com o orgulho de sempre, reprimindo no fundo da alma a tristeza de suas decepções, veio como toda a gente festejar as bodas de prata de seu filho com essa Lili que ela tanto e tanto desejara por nora em outros tempos. Os anos haviam modificado pouco o exterior da mulher de corte, sofrera como toda a gente o irreparável ultraje de que fala o poeta, mas esse ultraje reduzia-se nela a diminutas proporções, por um privilégio que devia por certo à tranquilidade de seu gênio. Perdera com a idade o frescor que lhe emprestara algum tempo o brilho de uma passageira formosura, conservava,
No entanto, a graça afável do sorriso e a esbelteza de talhe que lhe dava ainda um aspecto de juventude. O louro mortiço de seus cabelos apagara-se ainda mais sob a ação dissolvente do tempo, e esse desbotando agora num branco prateado que mais incolores fazia parecer seus claros olhos azuis, onde se refletia a serenidade feliz de sua vida regrada e pacífica. Lili seria mais tarde o que já começava a ser. Uma velhinha ativa e alegre, muito ufana da beleza de seus filhos e netos, da ordem e boa fama de sua casa. Uma velhinha feliz, em suma, pois a segunda condessa de Gental sempre havia feito na vida o que quisera. Realizar o sonho de sua mocidade, casando-se com aquele que desde a infância pensara ter por marido, e concentrara todas as energias de suas faculdades em conservar esse marido só para si, fazendo consistir sua felicidade em criar e educar os 5 filhos que lhe haviam vindo desse desejado casamento. Era uma incomparável mãe e uma inigualável dona de casa. Ninguém como ela para preparar o jantar, arranjar um aposento, apartar as bulhas das crianças. Numa coisa, porém, Lili parecera mesmo ela. Preferia Luitpold a todos os outros filhos. Luitpold era o primeiro e foi sempre o primeiro em tudo e por tudo, mas essa preferência, que o marido combatera a princípio e que os anos nada mais fizeram do que fortalecer e tornar mais ostensiva, em nada prejudicou aos outros. Lili amava igualmente a Ricardo, Egberto, Gustavo e Luiz, mas Luitpold tivera as primícias de seu amor maternal e conservou toda a vida as prerrogativas deste fato. Nunca foi tão bem recompensada uma predileção. Luitpold tinha uma veneração de fanatismo por sua mãe, de quem era o retrato fiel. Ouvia-a em tudo e por tudo. Não se atrevendo jamais a tomar uma decisão sem lhe pedir antes conselhos, e quando ele, seguindo os esclarecidos e práticos conselhos da mãe, desposara uma das mais ricas herdeiras da aristocracia vienense, indo residir em Degental como dono e senhor, Lili julgara-se a mais venturosa das mães. Desde que Luitpold era rico e feliz, os outros podiam ser menos afortunados. Os outros também haviam herdado, como o mais velho, o mesmo gênio calmo e o mesmo claro e louro físico da mãe. Eram todos esbeltos e fortes, tinham aqueles mesmos pálidos olhos azuis, aqueles cabelos de seda dourada, aquele idêntico caráter sossegadamente ativo e aqueles modos tranquilamente alegres. Só um distora desse conjunto um pouco apagado, era o segundo, esse pensativo Ricardo, que só tivera de Lili a tenacidade inquebrantável de vontade, sendo no físico como no moral a reprodução exata do que fora corte. E era provavelmente por ser ele essa reprodução e por ter revelado desde pequeno tendências para um idealismo, que a mãe fizera o impossível para reprimir, e principalmente por ser o menos querido de Lili, que o conde lhe votava secretamente uma predileção, nem a si próprio confessada. Ricardo tinha todas as iniciativas, todos os entusiasmos, toda a grave e apaixonada delicadeza de sentimentos que na mocidade haviam caracterizado o Kurt. Diferenciava-se de seus sossegados irmãos pela fantasia de que sua turbulenta imaginação coloria os menores fatos da vida caseira, pela vibratilidade de um temperamento a um tempo cismador e ativo. Os irmãos haviam-no alcunhado sonhador, aceitou a alcunha e, apenas terminou seus estudos, que o mais brilhante sucesso coroara, declarou aos pais sentir decidida a vocação para a literatura. Lili deu um verdadeiro brado de protesto, jamais consentiria em semelhante capricho. Mas Ricardo, com a sossegada teimosia que dele herdara, provou-lhe que Luitpold sacrificara as nobres tradições da família, escolhendo como seu pai essa opulenta e fidalga vida de castelã, que estavam Egberto e Gustavo decididos a imitar o exemplo do tio Níquel, seguindo a carreira militar, e que Luís destinava-se à diplomacia. Por conseguinte, ele reclamava o direito de não ser coisa nenhuma, ou, antes, de ser o que bem lhe parecesse, o que queria dizer literato e jornalista. Diante da decisão do rapaz, os pais tiveram que ceder, Lili desoladamente resignado e Kurt com uma pontinha de admiração por esse juvenil arrojo, que com tanta confiança em si reclamava o direito de se cultivar e expandir livremente.
pouco tempo permaneceu Ricardo em Viena, onde seus artigos num jornal assaz em voga fizeram alguma sensação. Graças à influência de seu nome e de sua fortuna, arrojou ser encarregado pelo jornal em questão de ir estudar os processos modernos de jornalismo nos Estados Unidos. Depois de um pequeno giro pela Europa, seguiu para a pátria dos credores e dos bilionários, com grande pesar do pai, que sua partida deixava extremamente saudoso, e não sem receio da parte de Lili, que lhe galhofeiramente ameaçara no momento da partida com uma escandalosa mésalliance com a primeira possuidora de dólares a quem agradasse sua negra barbicha de Mefistófeles. Embora viajando, Ricardo mantinha correspondência ativa com os habitantes de Goelites, escrevia quase sempre de preferência ao pai, que sabia mais apto para compreender-lhe os devaneios e a quem interessavam sobremaneira as observações que em vista de um futuro livre ele coligia a esmo nos países que atravessava. Nesse dia mesmo, dia de festa familiar de que Ricardo era talvez o único excluído, o conde de Gental recebera dele uma volumosa missiva. A fim de saboreá-la à vontade, Kurt deixou o boliço do hall lateral, que dava para o gramado onde o jovem Luís devia à tarde fazer sua estreia na arte oratória, indo encerrar-se em seu escritório, cuja solidão o bando invasor dos convivas até então respeitara. O aposento era sóbrio e elegantemente arranjado, pela profusão de livros, mapas e revistas poder-se-ia julgar dos gestos estudiosos de seu morador, mas o silêncio que esse morador fora nele procurar era na verdade dos mais fictícios. Pela larga janela que se abria para o gramado, onde os últimos preparativos da manifestação levantavam uma algazarra alegre, o ruído entrava impertinentemente, como para lembrar ao senhor desses sítios que os regozijos da hora presente não lhe concedia muito tempo aos devaneios. A parte feminina da sociedade já se retirava para essa coisa imprescindível e importantíssima que é a toilette, e os rapazes, deixados em liberdade, davam a derradeira mão aos preparativos para a noturna iluminação do jardim à veneziana. Sorrindo indulgentemente à animação desse bulhento grupo alegre, o conde de Gental aproximou-se da janela, por onde a luz entrava mais viva, para ler em paz a carta de seu predileto. Era-lhe tão doce receber notícias do caro ausente nesse dia de júbilo. Que acréscimo de vida não teria dado à festa esse Ricardo, por quem Luís tanto suspirava ao elaborar o famoso discurso, se ele ali estivesse. O conde deu um suspirozinho reprimido bem depressa e, sorrindo à lembrança do filho distante, rasgou o grande sobrescrito. Tal como estava, posto em destaque pela luz clara que vinha de fora, Kurt era realmente um homem respeitável ainda. Do belo rapaz garboso e lépido que fora outrora, os anos haviam feito esse velho em quem perdurava uma estranha mocidade de porte, mas cuja fisionomia expressiva a vida trabalhara, como o mármore de uma estátua ao cinzel paciente do artista. A fronte ampla sulcara-se de fundas linhas horizontais, que indicavam o esforço do pensamento. Sob o bigode grisalho, a boca tinha dois duros vincos amargos, o cabelo, embora farto ainda, já estava quase todo branco. E no fundo dos olhos, onde as rugas inevitáveis punham de cada lado o sinal inexorável da idade, havia uma expressão de tédio, de aborrecida indiferença, que dava um cunho de inexprimível tristeza a esse nobre semblante envelhecido. O que se conservara intacto no conde de Gental era a suprema distinção que à primeira vista revelava nele a raça. Era um fidalgo em toda a acepção aristocrática da palavra. Mas um fidalgo taciturno, desde seu encontro com Danault, nunca mais o conde recuperara a vivacidade de maneiras que outrora o caracterizava. Essa taciturnidade era assunto das indagações curiosas dos amigos e conhecidos. Que poderia faltar a S. de Gental, a quem a felicidade sempre sorrira? Por mais que procurassem, nunca atinaram, acabando por atribuírem essa incompreensível melancolia às enfermidades de que na mocidade fora vítima. Nesse momento, porém, quem lhe visse a insólita animação da fisionomia, julgaria ter diante dos olhos o antigo Kurt, tal o brilho de seus olhos, a viva expressão de interesse. De que a leitura das primeiras linhas da carta do filho lhe iluminava o semblante atento.
Abandonou a prosa de Ricardo num gesto brusco e do largo sobrescrito tirou agitadamente outro sobrescrito pequeno, coberto de carimbos e selos e tão amarelecido pelo tempo, que mal se lhe podiam distinguir as letras do endereço. O conde Degental fitou neste pequeno quadrado de papel um olhar turvo de comoção, aproximou da vista como para decifrar a trêmula caligrafia com que outrora uma mão feminina lhe traçara ali o nome. E por baixo dela reconheceu sua letra, a letra quase apagada do Kurt, apaixonado e jovem, que num assomo de furiosa indignação devolvera em tempos idos essa carta assim fechada. Reconheceu-a. E no tremor com que rasgou o sobrescrito, na hesitação palpitante que o deteve um segundo ante a leitura dessas linhas de que não quisera outrora tomar conhecimento, já nada mais havia do velho senhor de agora, era o Kurt de então. O Kurt moço enamorado, o Kurt de Constantinopla, o pobre Kurt desvairado de ciúmes e de despeito que, ressuscitando naquele momento, fazia agora o gesto que antigamente recusara fazer por vingança. O passado dominou todo inteiro, e foi com os olhos do passado que leu emocionadamente a carta seguinte. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Kurt, eu não posso já ser tua. Se tua generosidade me oferecesse ainda teu nome, seria obrigada a recusar. Não obstante, meu querido, eu amo-te mais do que nunca, se possível fosse. Oh! Se estivesses aqui, se te sentisse perto de mim, se tivesse podido consultar-te, talvez tivéssemos achado ambos o meio de evitar esta desgraça, a solução deste problema, que para mim não tem outra saída. Mas eu estava tão só, tão horrivelmente só. Não tinha ninguém, e o meu pai agonizava, e era preciso salvá-lo. Kurt, eu não sei como me vais julgar, sei apenas que te vou fazer sofrer, e deste sofrimento peço-te perdão com todas as veias de minha alma. Se o que faço é mal feito, sirva-me de expiação este imenso sacrifício. Adeus, meu amigo, adeus para sempre. Adeus, Kurt, que Deus te console, te abençoe e te proteja. Nora. O conde Degental deixou lentamente cair os braços ao longo do corpo, seus olhos que acabavam de ler estas linhas, onde palpitava a sinceridade desesperada de uma grande aflição e de um afeto infinito, fitaram estaticamente o espaço. Oh! Por que não ler ali outrora essa pequena carta, tão agoniadamente escrita, vinda de um coração verdadeiro, que na amargura de uma situação desesperada recorrera a ele nessa despedida apaixonada, que nada mais era do que um brado frenético de socorro? Por que não a lera? Teria sido tão diverso o curso dos acontecimentos. E, evocando a distante cena passada, tornou a ver a sala oriental da casa de Pera, o pátio florido de rosas, Jacques Dorval e, sobre a mesa, onde se debruçava num desfalecimento de agonia, o maço de jornais e a carta da mãe. A ideia de que fora a mãe a culpada de tudo isto atravessou-lhe a mente num fremito de rancor retrospectivo, repeliu-a, mas sentia-se tão culpado que não queria acusar ninguém. Não fora ele afinal o próprio autor desse rompimento de que nunca, como compreendia agora, se pudera inteiramente consolar. Não acreditara ele imediatamente nos boatos que a haviam desonrado, e não tinha ele acreditado neles só por lhe ser mais cômodo acreditar, como lhe dissera Danô. O passado invadia-o todo inteiro, revivia-o com uma intensidade que o fazia quase palpável, e, aos olhos desiludidos do velho de agora, Bonne ressurgia no fresco encanto dessa longínqua primavera, em que nas margens do Reno encontrara aquela por cujos belos olhos cor de céu todo o sacrifício lhe parecera pequeno durante muito tempo e mesquinha se lhe afigurava toda a dedicação. Tornou a vê-la, a ela, criatura toda de encanto e de formosura de que fora o único e exclusivo amor, tornou a vê-la na evocação de uma pungente saudade, como a vira pela última vez sorrir-lhe tristemente sob o grande chapéu, que lhes batia em sombra o lindo rosto emocionado. Tornou a vê-la, e foi como se em torno dele se levantasse de chofre a mocidade desse passado de sonho e de paixão. Já não era o velho de quem hoje se celebravam as bodas de prata, era o Kurt dos tempos idos, o Kurt de Bonn, o Kurt da vila de Dresden,
que num anelo, em que passavam o desespero de um remorso e a tristeza inconsolável de uma saudade, se dizia amargamente: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse tê-la de novo nos braços e dizer-lhe neste momento o que lhe teria dito, se tivesse lido então essa carta, agora inútil. Era, porém, ao fantasma de uma época irremissivelmente extinta que se dirigia o homem de cabelos brancos a quem toda essa longa série de anos felizmente vividos parecia naquele instante estéril, vazia, inútil. Mas um ruído estranho, vindo da janela, fê-lo estremecer bruscamente, arrancando as sombras angustiosas do passado e voltando-lhe para o lado exterior os olhos assustados. Sobre a estreita borda da janela duas mãozinhas agarravam-se desesperadamente, duas mãozinhas vermelhas da força que empregavam para não escorregarem ao peso do corpinho, que se adivinhava suspenso do lado de fora, cosido à parede para uma escalada que ameaçava acabar num tombo. Ouvia-se o arquejar de uma respiração de criança a quem o esforço redobrava a fadiga, e ao rés da janela surgia de vez em quando uma crespa cabecinha loura, num arranco desesperado. O conde precipitou-se para a janela, suspendendo nos braços a uma travessa prestes a cair. Era uma linda criaturinha de 3 anos, de grandes olhos castanhos e, sob o ouro vivo de uma cabeleira de querubim de cromo, o mais esperto, o mais ingênuo, o mais delicioso semblante de menina em que se possa idealizar. Era a filha de Lettipold, a primeira mulherzinha da família, a condessinha Elizabeth de Gental, a pequena Eli, mimo enlevo de toda gente, a única neta de corte, por isso mesmo seu ídolo e seu tirano. Eli, Eli, chamou ele, numa repreensão que se perdeu num beijo. Que travessuras são essas? Se eu não te visse a tempo, caías com certeza, e o que seria desse vestido tão bonito? Que diria a mamã? Que faria a avó? Ele encolheu os ombros, com uma absoluta e reverente indiferença por essa opinião de pessoas que sabia perfeitamente rendidas a seu domínio. Chamei por ti, avô. Explicou com um sorrisinho petulante, apoiando ao ombro dele o braço rosado e nu e sacudindo a madeixa loura, que lhe moldurava o gracioso rostinho, vermelho ainda dos esforços baldados para sua subida. Chamei muitas vezes por ti. Como não vieste, subi. Subiste, maluquinha. Repetiu o avô, apertando-a num esforço contra o peito, num susto retrospectivo do que poderia ter sucedido e se tivesses caído. Não sabes que o avô teria ficado muito zangado? Ele teve o mesmo significativo levantar de ombros para esta zanga, cuja ameaça, sempre feita, nunca tivera probabilidades de realização. Tu bem sabes que não podes ficar zangado com ele, avôzinho. Respondeu, acabando de enfeitiçá-lo com a graça irresistível de seu sorriso. Era tão verdadeira esta asserção, que o conde não achou réplica, fitando um extasiado olhar na criança, cujos olhos faziam curiosamente o inventário desse jardim proibido que era para ela o escritório do avô. Era a filha de seu filho. O pequeno ser logo adorado irrefletidamente, o único diante do qual desaparecia a amargura de ser velho, era o presente que vitoriosamente o tomava pela mão, arremessando para o ouvido passado morto, era o futuro que lhe sorria na candura luminosa desses olhos sem sombra e dessa fronte sem mácula. Kurt apertou de novo seu tesouro contra o coração. Como se sentia velho. E que lhe poderia fazer, agora que tinha a neta nos braços, esse amor de que já o separavam 2 gerações? Viver a sua vida, viver a boa, em suma, junto a uma companheira fiel e amante, que tão belos e bons filhos lhe dera, não se podia queixar da sorte, fora dos felizes do mundo. E, ao relembrar essa felicidade que hoje lhe alentava o coração numa efusão de reconhecimento para com a providência divina, veio-lhe um remorso desta outra existência, a quem sua própria ventura talvez desgraçara irreparavelmente. Que teria sido de Nora? Como chegar às mãos de Ricardo essa carta, que ele supunha há tanto tempo rasgada? Sem o aconchego de um lar e o acalentar de outro amor, encontraria o viajante essa a quem tão convictamente prometera outrora estas 2 coisas? Era preciso ler.
O filho mandaria certamente pormenores sobre a extraordinária remessa daquela carta, e agora, que tinha ele nos braços, não temia já o passado. E, sentando-se à escrivaninha com a criança ao colo, enquanto ela se entretinha em remexer os objetos esparsos, privilégio este que lhe era raramente concedido, Kurt, ainda um pouco turbado, pôs-se a ler a longa carta de Ricardo. Meu pai. Antes de tudo envio-lhe a minha mãe o efusivo abraço de parabéns, que eu infelizmente não lhes poderei pessoalmente levar. Do sentimento que a minha ausência nessa tão querida festa de família desperta em mim, não podem duvidar, pois ninguém melhor do que vocês podem saber o quanto de alma e coração estarei hoje com vocês. Imagino o figurão que espera o nosso Luiz, e tenho o prazer de augurar-lhe daqui o mais esplêndido sucesso e os mais calorosos aplausos. Desde já reclamo de Egberto ou de Gustavo uma cópia fiel da famosa peça oratória. Para tranquilizar a mamã, começarei dizendo que a minha saúde continua a ser das melhores e que ainda não encontrei a princesa dos dólares dos meus sonhos. Creio que por ora só está reservado a Luitpold o prazer de lhes dar netos. Quanto a meus estudos, vão em andamento. Creio que a América me fornecerá amplo assunto para o projetado livro. Não sei, porém, a forma que lhe darei. Ainda hesito entre a simples narração de viagem e o romance. Esta ideia de romance veio-me há tempos, depois do episódio que lhe vou relatar e que o meu pai saberá provavelmente explicar melhor do que eu, não obstante o interesse extraordinário que em mim despertou. Desse episódio resultou a carta que aquele enviou incluso e que me foi entregue tal qual para lhe ser remetida em particular. Não ousei abri-la, tal a impressão de respeito que me produziu a pessoa que lhe a mandou por mim. Carta esta que provavelmente o esclarecerá muito mais do que a esse respeito lhe possa contar. Eis os fatos. Há 6 meses, tendo eu terminado minha excursão pelas principais cidades da União e dado por concluídos meus estudos sobre jornalismo, pretexto a esta interessantíssima excursão, relacionei-me com um francês, engenheiro-chefe de uma importante firma industrial e morador do mesmo hotel. Esse rapaz, encarregado da construção de um caminho de ferro numa afastada região do faroeste, sendo obrigado a demorar-se nessa remota paragem todo o tempo que exigisse a conclusão do seu trabalho, convidou-me para ir ajudá-lo a suportar os primeiros rigores do exílio, acompanhando-o até lá. Assim ser-me-ia dado observar de perto a admirável energia colonizadora do povo americano e o que de pitoresco tem em sua expansão civilizadora e progressista. A sede ser tergiversar. Depois de uma viagem assaz longa, chegamos a uma cidadezinha, primitiva ainda, mas que encerra já em si o germe de um futuro grande centro. Era o ponto extremo da nossa viagem civilizada, como dizia o meu companheiro. Daí em diante matos, sebes e talvez peles vermelhas, para dar à nossa excursão um jeito de aventura a Fenimore e Cooper. Para continuar, porém, essa excursão, eram necessários vários preparativos, que exigiram nossa permanência de alguns dias no lugar, e eram principalmente necessárias instruções sobre os caminhos a seguir e os gritos a evitar, e sobre todas estas inadiáveis necessidades avultava a de uma carta de apresentação para o superior de uma missão de lazaristas, em cujo estabelecimento, situado no limite mesmo do começo da estrada de ferro onde meu amigo pretende tornar-se milionário, pretendíamos todos nós fixar acampamento. Depois de muitas voltas e indagações junto às pouco informadas autoridades da terra, ficamos cientes de que a única pessoa que nos poderia dar informações seguras a respeito de tudo era a mais antiga moradora desses sítios, uma tal irmã Teresa, superiora de um orfanato de meninas pobres e diretora tanto do hospital do lugar como do externato de meninos e de várias outras instituições pias e de caridade. Essa irmã Teresa, de quem toda a gente tinha na boca o nome e o louvor, afigurou-se-nos desde logo a verdadeira autoridade da cidade, e recorremos a ela como a uma providencial manifestação do Deus dos viajantes. Procuramo-la, pois, fazendo-nos anunciar pela porteira, uma francesa que estropeou o meu nome como só uma língua francesa é capaz de estropiar um honesto nome alemão. A superiora recebeu-nos logo. Era uma senhora alta e magra, de uma suprema distinção de porte e de maneiras,
e que devia ter sido excepcionalmente formosa quando donzela. Dessa formosura, que a idade e as fadigas de uma afanosa vida tinham apagado pouco a pouco. Conservava ela vestígios na extraordinária limpidez de dois belos olhos azuis, de um azul de impressionar, sob sobrancelhas pretas. Este contraste prendeu-me logo a atenção, mas o meu espanto tomou proporções de um verdadeiro assombro quando, depois de responder em francês a meu companheiro, que lhe expunha os motivos de nossa visita, voltou-se para mim e no mais puro alemão disse-me estas palavras textuais. Vossa Excelência. É um degental, de outra maneira seria inexplicável uma tão extraordinária parecença. Deixo-lhe pensar, meu pai, na estupefação em que estas palavras me lançaram. Fiquei absolutamente sem resposta e o meu embasbacamento se eternizado, se ela não acudisse com um sorriso cheio de afabilidade, um sorriso que me impressionou também, um sorriso novo num rosto velho. Compreendo a surpresa. Vossa Excelência. É o retrato de seu pai, quando tinha sua idade, e foi justamente a época em que eu o conheci. Ele não usava talvez a barba assim, mas os olhos, a testa, o porte, o modo, tudo é o mesmo. É como se o estivesse a ver. Ele ainda vive por certo, não é verdade? Poderá supor com que satisfação eu lhe respondi afirmativamente, pois nada pode confortar mais o coração em terras estranhas do que poder-se falar de pessoas amadas a outras conhecidas. Então, com interesse emocionado, pôs-se ela a perguntar-me por você, pela sua vida, suas ocupações, seus cuidados, indagou também da mamã, da vida que levávamos em Goelites, referindo-se com particularidade ao nosso velho preceptor, de quem se disse muito afeiçoada. Pareceu-me ter conhecido perfeitamente todos os maiores da família. Minha avó, minha mãe, o preceptor, meu pai, e até o tio Miquel, a quem viu em pequeno, segundo me afirmou. Falava de todos com singular emoção, mas por quem realmente se interessou foi por você, e como eu lhe dissesse a serenidade laboriosa de sua vida e o bem que tão modestamente espalhou em torno de si, ela murmurou, como falando a si mesma. Sim, deve ter sido assim, ele foi sempre generoso e bom, teve sempre altas e elevadas aspirações. Confesso-lhe que meu espanto crescia de minuto em minuto, e, movido pela mais justa das curiosidades, pedi-lhe que me dissesse o nome, para que eu em minhas cartas lhe pudesse falar deste tão imprevisto encontro. As filhas de S. Vicente de Paulo não têm nome. Respondeu-me a sorrir. Eu nada mais sou do que a irmã Teresa. Para recordar-me a seu pai, seria necessário volver a um passado distante demais para os velhos que somos. Voltando-se para meu companheiro, que esta conversação quase íntima, num idioma de que não percebi uma sílaba, deixava também positivamente pasmado, recomeçou em francês a tratar com ele do assunto de nossa viagem. À medida que falava e que singelamente nos dava as informações pedidas, acrescentando minúcias que revelavam uma ampla cultura e uma viva inteligência prática das coisas, ia-se firmando mais em mim a convicção de que ela devia ter pertencido à mais alta e fina sociedade. Devia ter viajado muito também, o que não é de admirar numa americana, mas o que surpreende sempre numa religiosa. De suas palavras depreendi que ela conhecia a França, a Bélgica, a Alemanha e a Áustria como qualquer de nós, e cada vez mais se aguçava em mim o desejo de saber quem se escondia sob a personalidade dessa modesta irmã Teresa. Este desejo não foi satisfeito, meu pai, talvez o possa vir a ser um dia pelo Senhor, a quem todos esses indícios devem ter revelado de quem se trata. Irmã Teresa, tendo-nos dado todas as informações necessárias, despediu-nos com uma sorridente amabilidade, prometendo-nos para o dia seguinte a carta para o superior da missão. Retiramo-nos verdadeiramente encantados com essa mulher tão singular, mas no dia seguinte esperava-nos surpresa maior. Aos primeiros albores da manhã, como nos preparássemos para a partida, vimos aparecer a cavalo irmã Teresa, que, trazendo-nos ela própria a carta de recomendação, nos explicou com a maior naturalidade do mundo que,
tendo uma visita a fazer a um pobre mais afastado, estando ocupadas todas as irmãs, preferia vir ela mesma entregar-nos o que prometera. Uma religiosa a cavalo. É preciso atravessar os mares para se encontrar destas originalidades. O que me surpreendeu, porém, não foi tanto a estranheza desse esporte tão em contraste com o caráter da pessoa que o praticava, nem tampouco a singeleza dessa superior a fazer serviço de criada, foi principalmente a maneira como irmã Teresa montava. Parecia nunca ter feito outra coisa em toda a sua vida. Ela leu-me na fisionomia este espanto pouco disfarçado. Era muito dada à equitação, quando moça. Condescendeu em explicar-me com aquele inexprimível modo de ser amável de que parece ter o monopólio. Vale-me hoje ao menos isto para um bom fim. E, sorrindo, afastou-se, desejando-nos a ambos uma excelente viagem. Não a devia tornar a ver tão cedo, porque, partindo naquele mesmo dia, só me foi possível regressar à cidade 3 meses depois. Não só me detivera a novidade de minha vida selvagem, mas ainda a notícia, trazida por um portador desgarrado, de que ali rebentara uma dessas violentas e terríveis epidemias tão comuns nestas zonas insalubres. Por este portador soubemos também da incansável dedicação de irmã Teresa, que se mostrou nessa ocasião a verdadeira providência do lugar, organizando postos de socorro, salas de enfermarias, serviços de isolamento, acolhendo e tratando os doentes com o singelo heroísmo de uma verdadeira irmã de caridade e a inteligência de uma enfermeira diplomada, interpondo-se em suma entre a sua querida cidade e o terrível flagelo, que ameaçava dizimá-la, com a temeridade abnegada que em toda parte caracteriza e sublima as humildes filhas de S. Vicente. Só quando nos chegaram notícias de que a epidemia cessara, não havendo já perigo de contágio em atravessar a cidade vitimada, é que me decidi a abandonar o meu mato e voltei à cidade para daí me dirigir a Nova York. Era mais do que tempo de apressar meu regresso. Como só devesse demorar-me um dia, fui procurar irmã Teresa na mesma tarde de minha chegada. Era-me impossível partir sem apresentar-lhe minhas despedidas. A porteira informou-me que, fatigadíssima com o trabalho desses últimos tempos, a superiora estava adoentada, ia, no entanto, entregar-lhe meu cartão com as linhas de despedidas que eu traçara a lápis sob o nome. Esperei uns 5 minutos no locutório à volta da porteira, que me conduziu silenciosamente até o pátio interior da casa, onde irmã Teresa me esperava, recostada nas almofadas de uma ampla poltrona. Estava irreconhecível de magreza e abatimento. Deu-me a sensação nítida de um ente que perecia. Filo entrar por ser a última vez que provavelmente nos veremos neste mundo. Disse-me com o seu bondoso sorriso acolhedor: Vossa Excelência vem despedir-se, e eu, se Deus me der forças para suportar a viagem, já tive ordem de regressar à casa matriz. Querem que eu repouse? Acrescentou com indefinível expressão. Ser-me-ia doce repousar neste torrão, onde eu vivi o melhor de minha vida. Enfim. Tratemos do presente. Vossa Excelência vai partir, não vai? Quero encarregá-lo de uma missão para seu pai. Tome esta carta. Continuou, entregando-me o sobrescrito que aquele enviou. Esta carta pertence-lhe. Conhecemo-nos muito em criança. Sua avó foi mesmo de uma admirável bondade para com minha mãe. Uma desavença separou-nos mais tarde, nunca mais nos pudemos explicar direito, e eu não quisera deixar a terra sem que tudo ficasse esclarecido entre nós. Mande-lhe, pois, esta carta e diga-lhe. Diga-lhe bem que há muito eu sabia da felicidade dele e que dava a Deus fervorosas graças por essa felicidade. Diga-lhe também que quem esta carta enviou foi feliz, muito feliz, inteiramente feliz. Sim, foi feliz. Replicou, como se falasse a si mesma. Teve a mais bela, a mais invejável das vidas. Serviu na casa do Senhor. E como ele dispõe todas as coisas com admirável misericórdia. Não há dor que não console, não há treva que não ilumine. Meu quinhão foi dos melhores. Pelo que na mocidade me concedeu, só lhe posso ter infinita gratidão,
E por me ter chamado ao seu aprisco, que ações de graças não lhe devo dar? Deu à minha atividade o campo de sua vinha, deu ao meu coração a inesgotável fonte de seu amor. Todos nós seguimos afinal nosso trilho, Deus a todos conduz seguramente. A alguns mostra desde logo o caminho, mas a nós, os rebeldes, os inquietos de coração, faz-nos primeiro passar pelo fogo vivo da provação para nos conduzir purificados aonde sua bendita vontade nos quer ver chegar. Seus olhos tinham tomado uma expressão profunda e absorta, havia tanta unção em sua voz, que eu compreendi que uma emoção mais poderosa do que sua vontade a levava nesse momento das coisas exteriores, transportando-a a mundo distante das recordações. Permaneceu alguns instantes silenciosa, imersa em seus pensamentos, totalmente esquecida de minha presença. Eu não ousava chamar-lhe a atenção, mas pareceu acordar bruscamente de sua cisma e, abanando a cabeça como para afugentar o bando das ideias profanas, voltou-se para mim com o olhar e o modo amável de sempre. Vê como uma velha freira ainda pode estar apegada às coisas da terra. Tornou, sorrindo um pouco. Na sua idade as coisas da velhice parecem tão distantes e há tanto espaço ainda a percorrer para chegar até elas, que se imagina facilmente que é transformado que o coração atinge muita idade. E, no entanto, como a gente se engana. E quanta coisa fica sempre a mesma, em nós, quanta coisa. Só o chegamos a compreender, quando, tendo todos os nossos anos atrás de nós, a exiguidade do futuro nos faz parecer tão próximos ainda, que se diria terem sido de ontem todas essas queridas coisas que o tempo arrastou. Mas para que falar em velharias? Diga-me algo de seus projetos, deixa-nos amanhã, deveras, para sempre. Acedi a seu pedido e durante alguns instantes entretivemo-nos de minha viagem e de meu regresso à Europa. Depois, como eu me levantasse para a despedida, inclinando-me diante dela. Já se vai? Disse-me com uma espécie de emoção, estendendo-me a mão quase descarnada. Nunca imaginará, Senhor de Argental, que imensa graça me concedeu o Altíssimo, conduzindo-lhe os passos até esta casa. E tomada de inexplicável comoção, como eu me curvasse para depor-lhe na mão um beijo de adeus. Deixe que a irmã Teresa o abençoe, meu filho. Prosseguiu com a solenidade de uma suprema despedida, traçando-me sobre a cabeça uma rápida cruz. E que em sua pessoa abençoe com toda a sua alma aqueles que em sua terra lhe são caros. Foram as últimas palavras que lhe ouvi. A irmã porteira, que se conservara discretamente a um canto, reconduziu-me, e na manhã seguinte tomava o rumo de Nova York. Algum tempo depois de chegado aqui, recebi a carta de meu amigo engenheiro francês, cujos negócios ainda devem retê-lo algum tempo no faroeste. Trazia-me a notícia da morte da irmã Teresa. Não poderá resistir às fadigas da última epidemia e sucumbir algumas semanas depois de minha partida, no meio da desolação de toda a cidade, quando se preparava, obedecendo às ordens da superiora geral, para regressar à casa matriz de França. Teve, pois, o fim que almejava, repousava no torrão onde, segundo ela, viveu o melhor de sua vida, e onde sua obra terá por certo benfazejes continuadoras. Sua morte e seu enterro foram verdadeiros acontecimentos. A cidade em peso chorou em Irmã Teresa, a encarnação perfeita da caridade cristã, dessa caridade inspirada, empreendedora, eficaz, que não só conforta os órfãos, os pobres, os enfermos, mas sabe também ter uma palavra de afeto e de consolação para as penas da alma e as mágoas do coração. Eis aqui, meu pai, o episódio inesperado e estranho de que, ao começar lhe falei. Para o senhor Irmã Teresa não será o enigma que foi e ainda é para mim. Deve saber quem era, e certamente, contentando a curiosidade citadíssima de seu filho, lhe mandará dizer numa carta, que, se não tiver o cumprimento escandaloso desta, exijo pelo menos que seja repleta de informações. A minha querida mãe as saudades terníssimas do mais vagabundo de seus filhos, a Luíte Paul de família, assim como aos militares e ao Luiz Orador uma grande quantidade de beijos. E ao senhor meu querido pai, num grande abraço, cheio de carinho, o coração de seu, Ricardo.
Kurt deixou cair lentamente a mão que segurava a carta. Tinha os olhos rasos de água. Acabaste, avôzinho? Perguntou ele, que o brinquedo por demais silencioso acabara por enfadar, passando-lhe sem cerimônia nenhuma o braço roliço ao redor do pescoço. Sim, acabei, meu anjo. Respondeu o conde, abraçando-a com extrema emoção. Eu acabara, com efeito, como tudo acaba neste mundo, mocidade, amor, velhice e vida. Podia agora sem receio de um tardio remorso atormentador retomar a carta de Nora, podia-o, sem ofensa, sem despeito e sem rancor. A sombra de irmã Teresa acenava-lhe de longe num gesto de bênção e de perdão. Ah! Como ela fizera bem em lhe enviar essa carta! Como, ante o altruísmo dessa vida tão cheia, tão ativa, tão proveitosa, se desfazia em admiração e respeito o turvo sentimento que perturbadoramente o sublevara momentos antes. E na grande onda de resignada melancolia, que ele sentia subir pouco a pouco consoladoramente do fundo de seu ser apaziguado afinal, Kurt retomou a carta de Nora e releu-a piedosamente. Tudo acabara. O ente a quem se endereçavam essas apaixonadas linhas era aquele que ainda não tinha vivido, e ele agora era simplesmente aquele que vivera. E não estava ali, para provar-lhe o termo definitivo dessas coisas do passado, essa loura criancinha, a filha de seu filho, que curiosamente fitava nele seus luminosos olhos de criatura nova, onde o futuro sortia numa promessa radiosa. Sim, tudo estava acabado, tão acabado que, para não aborrecer Lili, que essa carta assim achada entre os papéis do marido certamente apoquentaria, fez maquinalmente o gesto de rasgá-la. Deteve-se, porém, um instante, antes de o terminar, e, num preito à morta autora dessas frases de amor, pousou os lábios num fugitivo beijo caricioso sobre esse breve nome de Nora, que já ninguém designava na terra. Depois rasgou muito lentamente, a carta e o sobrescrito em bocadinhos, que atirou para o cesto de papéis. E aquela, não rasgou? Perguntou a menina, que estivera todo o tempo, observando o avô, apontando com o dedinho rosado as folhas dispersas da carta de Ricardo. Aquela não, curiosinha. Replicou o conde e, levantando-se, sentou a pequenina sobre a escrivaninha, tornando num sorriso complacente. Aquela é do tio Ricardo, o avô vai guardá-la, queres ver? Assim falando, o conde abria uma pequena gaveta colocada na parte baixa do móvel. Não, ele ainda não podia dizer como irmã Teresa. Que assim fora melhor, mas recordava, no impulso de reconhecimento para com a providência bondosa, que tudo viera a ter um bom fim. Nesse instante a gaveta emperrada cedia bruscamente à força das mãos que a puxavam, e no recuo violento provocado pela repentina falta de resistência, um objetozinho duro e brilhante saltou do interior, indo rolar no chão. O conde curvou-se para apanhá-lo, era um coraçãozinho de ouro cravejado de pérolas. Que misteriosa mão se comprazia hoje em atirar-lhe assim, na ironia pungente e comovedora dessas esquisitas coincidências, como que um punhado das mais deliciosas recordações de seu passado. Quem fizera naquele momento saltar dessa gaveta, onde tantos e tantos anos jazia perdida, essa joiazinha de um tempo esquecido? Kurt apanhou devotamente o pequeno coração cintilante e prendeu instantaneamente a corrente do relógio, antes que ele, cujo narizinho bisbilhoteiro se inclinou sobre a gaveta aberta para lhe devassar o conteúdo, lhe percebesse o movimento. A criança que outrora lhe fizera ingenuamente essa dádiva simbólica havia-o amado fielmente até a morte. Ele tinha, pois, o direito, o dever quase, de usar esse mimo, numa homenagem de sua tardia gratidão. E, como evocada pelo contacto dos dedos sobre a joia que ornara outrora o pescoço de uma linda menina por quem seus 12 anos se haviam perdidamente enamorado, a cena do hotel de Genebra ressurgiu-lhe na memória. Tornou a ver Karsten, a expressão severa da mãe, o rostinho contristado de Nora, seu próprio desespero, e de novo lhe soaram aos ouvidos as palavras do preceptor. Mas estava escrito que o presente não deixaria naquele dia o passado tomar conta do espírito de Kurt de Gental.
3 vultos assomaram familiarmente no limiar da porta. Eram a velha condessa, Lily e o preceptor. A condessa Lily, a noiva de hoje, trajava um riquíssimo vestido de cetim liberty, de um branco grisalho, todo incrustado de rendas preciosas. Ornava-lhe a cabeça um pequeno diadema de pérolas, presente de Luitpold, e em sua fisionomia resplandecia o mais intenso júbilo. Desde que ele não foi suficiente para arrancar-te a tua solidão, curte. Disse num tom entre carinhoso e ressabiado, adiantando-se num ruge-ruge de sedas. E como não é justo que num dia como este Ricardo te absorva a esse ponto, nós, os mais velhos da família, em comissão e em nome dos que lá fora te aguardam, viemos buscar-te para dar início às surpresas da festa. Só se espera por ti. Mas... Continuou numa interrogação já ansiosa, só então reparando na insólita emoção que transparecia no semblante do marido. As notícias não foram boas. Excelentes, minha amiga, excelentes. Somente a carta era muito longa e dava-me notícias. Dava-me notícias de uma pessoa de quem há muitos anos não se falava, de uma pessoa para com a qual todos nós cometemos uma grave injustiça. Continuou, voltando-se para a mãe e o preceptor. Falava-me de Nora Carsten. Nora Carsten. Repetiram em eco 3 vozes diversas na mesma entonação de interrogativa surpresa. Sim, Nora Carsten. Confirmou Kurt com um frêmito involuntário na voz. Nora Carsten, que, com o nome de Irmã Teresa e sob o hábito humilde das filhas de S. Vicente de Paulo, acaba de morrer santamente na América. Então, vem ou não vem? Interrompeu de fora a sôfrega voz de Egberto, cuja cabeça loura surgiu de chofre na janela. Está tudo pronto, só se espera por vocês. Já lá vamos, impaciente. Retorquiu-lhe o pai, sorrindo a essa juvenil manifestação de impaciência, e, como percebesse a sombra com a qual suas palavras anteriores haviam coberto a fronte da esposa. Não te entristeças, minha Lili. Segredou, apertando-lhe num carinho o braço que se apoiava ao seu. Ela foi feliz no caminho que foi seu destino trilhar. Não nos entristeçamos num dia como o de hoje, porque, graças a Deus, ainda temos diante de nós muitos anos para nos amarmos e com nossos filhos sermos também plenamente felizes. E dando a mão à netinha, Kurt de Gental, com a esposa pelo braço, dirigiu-se para o jardim, onde começavam a estourar os primeiros foguetes da festa de suas bodas de prata. A filha do diretor do circo, irmã de caridade. Murmurou, ainda não voltada de sua surpresa, a velha condessa que o preceptor acompanhava, ao atravessar o corredor para o hall de onde deveriam assistir ao discurso de Luís. Quem poderia jamais supor isto, senhor preceptor? Tudo é possível à vontade de Deus, senhora condessa. Replicou o sacerdote com um sorriso bom sob a neve de seus cabelos de ancião. A virtude, bem vê, é flor de todos os climas, como de todos os meios. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.